Bom dia. Eu vou começar com o exercício do triângulo. O exercício do triângulo ele basicamente pede para você guardar três retas e definir se é um triângulo. Se ele for um triângulo, se ele é equilátero, isósceles ou escaleno, né? O primeiro fato para você saber se é um triângulo ou não é você pegar as três retas e comparar se a soma de duas delas vai ser menor do que a terceira, tá? Então você tem reta 1, reta 2 e reta 3. Você tem que saber se reta 1 e reta 2 é maior que reta 3, se reta 2 e reta 3 é maior que reta 1 e assim por diante até fazer todas essas comparações, né? Então no primeiro momento a gente vai fazer isso para saber se é ou não um triângulo, né? Se forma ou não, porque se tiver um dos lados muito pequenos, ó, aqui a gente não consegue formar um triângulo, tá? A gente só consegue formar um triângulo se as condições lá forem estabelecidas. Então, para a gente testar isso aí, a gente vai abrir aqui, né? New File. E daí eu vou começar aqui. É, lembra de variáveis, né? Então, reta 1 vai receber o quê? Aqui ela vai receber um float. O que é um float? Como eu não expliquei nas outras aulas, um float é um tipo de variável. É um tipo que tem número de ponto flutuante. Tipo, é um número quebrado, né? Para ficar mais fácil. 1.1, 1.5, 2 ponto alguma coisa, sabe? Não é um número inteiro, é um número quebrado. Isso é um float. E daí, aqui nesse float, a gente vai pedir um input. O input, basicamente, você coloca a mensagem, tá? Então, vamos pedir aqui o primeiro segmento, primeira reta, tanto faz, né? E fechou aqui, tá? O que acontece quando eu rodar isso aqui? A hora que ele rodar, ele vai escrever primeiro segmento e esse input vai pedir para eu digitar, tá? Eu vou fazer as três aqui, daí a gente já vê direitinho lá. R2 recebe float input segundo segmento. O R3 recebe float input terceiro segmento. Opa, deixa eu deixar padrão aqui, né? Tá, vamos salvar só para ver o que tem de sair disso aqui. Então eu vou lá, vou save. Eu tenho ali na minha área de trabalho a pastinha Python que eu tenho os exercícios. Eu vou fazer o exercício 5. Aqui, apesar de ser tudo igual, eu não copiei e colei, porque uma coisa bem interessante para você é não copiar e colar, tá? É para praticar mesmo, para você fixar bem o que está acontecendo. Mas vamos lá, run. Ó, primeiro segmento, aí ele deu para eu escrever, ó. Deixa eu colocar um A aqui. Ele dá um erro porque é um float, tá? Mas como ele não pediu para tratar, né, se a pessoa informar errado, isso aí não precisa se preocupar no momento, tá? Então, deixa eu voltar lá para o idle. Aqui a gente tem os três já. Vamos começar a primeira verificação. Então, eu preciso verificar se a reta 1
é menor do que a reta 2 mais a reta 3, certo? Lembra que o e-comercial, né, eu coloquei lá o e-comercial, ele junta duas comparações, né? Além do e-comercial, você também pode usar o AND, tá? No Python funciona das duas formas. Eu vou colocar o AND agora porque eu usei de outra forma lá na anterior, né? Ó, agora vamos fazer o seguinte: R2 é menor que R1 mais R3. Tá? E, por último, a gente tem que saber se o R3 é menor do que o R2 mais o R1. Tá? Eu acredito que tenha dado para entender aqui, né? Se for o caso, print. Se for válido isso aqui, os segmentos acima podem formar um triângulo. Triângulo. Bom. Se não, né? Else significa se não. If se, else se não. Se não, se essas verificações não foram atendidas, aí eu posso escrever o segmentos acima não podem formar um triângulo. Simples assim. Tá? Recomendo que você vá fazendo e testando também, que facilita, tá? Opa, deixa eu mandar rodar aqui. 5, 5, 5. Segmentos acima podem formar um triângulo. Vou dar um F5 aqui de volta. 7, 8 e 45. Os segmentos acima não podem formar um triângulo, tá? Então, a princípio, está funcionando. Vou fazer assim, ó. Não. E aqui podem formar, tá? Isso é só para ficar bem mais legível, né? Mais bonitinho. Agora, a gente precisa saber se ele vai ser equilátero, escaleno ou isósceles, né? Então vamos lá. Agora começa a ficar um pouquinho mais difícil. Mas também não é muito complicado, tá? Eu vou vir aqui cadê o Paint aqui, só para você saber um pouquinho aqui. Deixa eu... não, salvar. Aqui, ó. A gente está nessa estrutura aqui. A gente tem as informações, aí a gente tem um if, né? Então, se pode virar se pode ser um triângulo e para cá não pode ser um triângulo, certo? Aqui, se puder ser um triângulo, a gente vai ter mais opções. A gente vai ter que ele é equilátero, isósceles ou escaleno, tá? Então, esses três ifs vão ser dentro desse if aqui, vão ser dentro desse if positivo, tá? Então, eu já testei aqui, ó, eu já testei se ele forma um triângulo, certo? Então, formou um triângulo, beleza. Aqui dentro que eu vou fazer a comparação de qual tipo de triângulo que ele é, tá?
Então, para ele ser um triângulo equilátero, que é o mais fácil, ó, opa, deixa eu tirar o caps. Ele só precisa que o R1 seja igual ao R2 e o R2 seja igual ao R3. Porque as três retas vão ser iguais, né? Porque se o R1 é igual ao R2 e o R2 é igual ao R3, logo o R3 é igual ao R1, né? Porque as igualdades vão se completar aí. No Python, existe uma notação um pouquinho mais fácil para fazer isso aqui, tá? Ao invés de colocar esse R2, end e tal, você pode tirar isso aqui, ó, e fazer dessa forma, tá? Fica fácil de ler também, R1 igual a R2 igual a R3, tá? É essa comparação que é feita para saber se, no caso aqui, formar um triângulo, aqui vai ser equilátero. Certo? Então, vamos salvar, vamos dar um F5 aqui para testar. Então, 5, 5, 5. Olha lá, ó, equilátero. Certo? Agora, o próximo é o escaleno, que fica mais fácil de testar, tá? Então, a gente pode fazer o quê? Simplesmente colocar um outro if aqui, ou elif. Elif seria um else if, tá? Se não se, tá? Tipo assim, você tem várias opções que ele vai jogando de uma para outra, né? Então, se a reta 1, né? Se toda essa linha de código for verdadeira e se essa linha for verdadeira, ele é equilátero. Se essas condições forem verdadeiras, ele vai imprimir outra coisa e assim vai, sabe? Então aqui a gente precisa saber se o R1 é diferente do R2, tá? Porque esse nosso amiguinho aqui, né, o escaleno, ele tem todos as retas de tamanhos diferentes, tá? Da mesma forma que a gente fez a anotação aqui em cima, aqui pode ser também, ó, diferente de R3, tá? Dessa forma aqui, a gente vai fazer um teste, tá? Print, opa, escaleno, tá? Então, ó, salvei, deu F5. Então, se todos forem diferentes e der um triângulo, ele vai dar o escaleno ali, tá? Vou jogar aqui de novo, dar um F5 de novo. E, se todos forem iguais, me dá equilátero. Porém, aqui contém um erro, porque a igualdade, ela se atribui dessa forma. Só que a diferença, o R1 ser diferente do R2 e o R2 ser diferente do R3, não implica que o R3 seja diferente do que o R1, tá? Quer ver, ó? Se eu colocar 4, 5, 4, ele vai trazer como se fosse escaleno, que não é o caso, né? Porque seriam só com todos diferentes. Para arrumar isso aí, a gente só adiciona mais um diferente aqui, ó. Diferente de R1, tá? Então, dessa forma, ele está dizendo ali que é escaleno. Ah, e agora, qual que é o último? O último tem que ter dois lados iguais e o outro diferente e tal. Aqui é mais fácil para a gente encerrar, tá? Então, porque se ele é um triângulo, ele tem três opções. Ele pode ser
equilátero, escaleno ou isósceles. Ele não tem outra opção. Ele pode ser esses três, tá? Então a gente já testou para ver se é um, já testou para ver se é outro. Se não for nenhum desses dois, ele vai ser isósceles automaticamente. Então é só colocar um else aqui, tá? Então esse if aqui e esse if aqui não sendo compreendidos, não é esse nem esse, vai cair nessa última opção aqui, que você pode dar um print isósceles. Aí dessa forma, não, Ctrl S. Agora eu vou dar um F5 para nós testar aqui, ó. 4, 5, 4. Ó, isósceles. Certo? Aí, a princípio, o que pede é isso, né? Nesse exercício. Eu espero que tenha ficado claro, tá? Eu só vou colocar mais um negocinho aqui para a gente deixar nossos exercícios sempre bonitinhos, né? Print. Lembra que na outra, o que eu coloquei lá? Eu coloquei vários tracinhos assim, né? Pode colocar diversas coisas ali para ele ficar legalzinho. Ó, tipo igual a mais, igual a menos, tá? Vou colocar igual a mais aqui. Só que ao invés de fazer várias vezes, você pode só multiplicar. Ó. Eu quero que isso aqui multiplique 15 vezes. Vamos ver se 15 vai ficar um tamanho legal. Ctrl S. E um F5. Onde que eu coloquei? Não imprimiu? Não imprimiu. Tá, deixa eu encerrar essa aula aqui. Depois nós fazemos isso aí. Tá. Ah não, tá certo. Não imprimiu porque não era ali. Ctrl S. F5. Primeiro segmento. 5. Segundo segmento 5. Terceiro segmento 5. Ó, tá vendo? Ele já imprimiu aqui, ao invés de fazer várias vezes aquele... só que com mais ficou ruim. Vamos fazer assim. Em vez de imprimir várias vezes, né? Só coloquei aqui que foi... Eu posso fazer isso no final lá também. Aí, digamos assim, eu quero colocar isso aqui no final aqui, né? Eu não quero pular a linha. O que que acontece quando a gente dá o print? Sempre no final desse print, ele tem o comando end. E o comando end automaticamente dá um enter pra gente, sabe? E nesse caso eu quero que seja vazio esse end, tá? Com isso, o que que vai acontecer? Eu vou colocar aqui os valores. Opa! Nossa! O que que eu fiz? Ah, tá. Deixa eu tirar isso aqui. Ctrl S. 5. 5, 5, 5. Ó, eu tirei o end e ele fez com que o segmento ali fosse tirado, né? Ficou tudo na mesma linha, tá? Então, basicamente esse aqui é o código, bem bonitinho, bem arrumadinho, tá? Se quiser enfeitar mais lá, fica à vontade. Salvei aqui, tá feito esse exercício, tá?